bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. E eu quero a sua participação. Já tem o número do WhatsApp aí anotado, olha só. 19 é o nosso DDD. 97829-3776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 8ª reunião ordinária, a Câmara aprova em definitivo o programa Recomeça, Refis 2021 e Fundo de Apoio à Atividade Econômica do município. Comissão de Educação e Esporte debate os desafios a serem enfrentados no contexto deixado pela pandemia na educação, com o secretário municipal José Jorge Tadeu. Defesa Civil de Campinas emite estado de alerta com a baixa umidade do ar. E o quadro Saúde Agora aborda a importância do aleitamento materno. E nós vamos começar esta edição do nosso telejornal falando sobre emprego, só que com o repórter André Aranha, que está no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas e tem mais informações sobre o programa Bolsa Trabalho. São quantas vagas, valor do auxílio, quais são os cursos? Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, que está acompanhando aqui o Câmara Notícia. Portanto, boa notícia, né? Até porque existe aí uma boa expectativa de que as pessoas possam fazer inscrição. É o seguinte, são 220 vagas e o valor é R$ 535, o valor do auxílio. Eu estou aqui com a Camila, que vai bater um papo conosco, já está com a gente ao vivo aqui na TV Câmara. Tudo bem, Camila? Prazer em falar com você de novo. Bom dia, prazer o meu, André. Como vai? Beleza. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho mais a respeito dessa situação, que a Prefeitura de Campinas, de fato, aderiu ao programa Bolsa Trabalho do governo do estado de São Paulo. Exato. O programa, que é o Bolsa Trabalho, ele conta com 220 vagas para o município, mas a expectativa do governo do estado é beneficiar 120 mil pessoas. O Bolsa, ele conta com, além do Bolsa Auxílio, como disse o André, ele conta também com a possibilidade de propiciar a experiência profissional e a qualificação, o que é muito importante. Bom, e como faz para se inscrever, Camila? Porque o pessoal normalmente tem dúvida quais os documentos que são exigidos para fazer a inscrição. Sim, André, é importante dizer que, além do RG e CPF e o comprovante de residência, o programa pede que a pessoa tenha foto 3x4, ou que tenha, quando a pessoa faça sozinha essa inscrição em casa, que tenha uma foto para que ela possa colocar, como se fosse um currículo. É importante também ter ali a imagem da pessoa. Bom, o objetivo do programa qual é? Além de promover, claro, a qualificação profissional e geração de renda para pessoas em vulnerabilidade social, né? Veja, André, nós temos, o programa, ele tem a prioridade de beneficiar mulheres que são arrimo de família, também tem o maior tempo de desemprego e maior idade. Mas é importante dizer que, mesmo na situação de desemprego, as pessoas não podem estar sendo beneficiadas com o seguro-desemprego e outros programas de auxílio do estado de São Paulo. Então é importante, de fato, que a gente reforce isso, que embora a pessoa, de repente, esteja desempregada e esteja recebendo o auxílio do seguro-desemprego, ela não pode entrar nesse programa. Exato, não, ela não pode, mas beneficia quem está em situação de desemprego e ainda não tem. Perfeito. Bom, são 7 opções de cursos disponíveis. Exato. Camila, gostaria que você falasse, porque são muitas opções, né? Sim, são 7 opções. É importante falar que são 80 horas de qualificação profissional, tá? Dos cursos. Eu anotei certinho aqui para você, André. Vai lá. O curso de auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, organização de eventos,
rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção e EJA para as pessoas que já possuem o ensino fundamental incompleto. Então, realmente são muitas opções, né, Camila? São, André. Qual a carga horária? A carga horária é de 80 horas, tá bom? Esses cursos são cursos realizados em EAD, tá? À distância. E além do curso, né, da carga horária do curso, a pessoa ela tem que cumprir uma carga horária de trabalho no município de 4 horas diárias, 5 dias da semana. Ele contempla, além como eu disse, além da qualificação, a experiência profissional também. Entendi. Até quando as pessoas podem se inscrever, Camila? As inscrições vão até dia 29, no domingo, 29 de agosto. O CEPAT tem um posto de auxílio a essas inscrições até amanhã, mas caso a pessoa não consiga vir presencialmente ao CEPAT, então até domingo a pessoa pode se inscrever no site Bolsa do Povo. É importante, desculpa. Não, eu ia perguntar para você justamente o seguinte, Camila, porque muitas pessoas têm dificuldade de se inscrever pela internet e tudo mais, não é? Sim, mas o site Bolsa do Povo é um site de fácil acesso. Inclusive, quando é uma dicasinha aí, quando a pessoa entra no site Bolsa do Povo, ela clica em Como Participo. Bem lá no título, é simples, André. O site vai rolar exatamente na caixa de Bolsa Trabalho. Clicando ali, ela terá fácil acesso. Qual o endereço do site? Bolsa do Povo. Bolsa do Povo? Exato. Beleza, tá com a gente ao vivo a Camila aqui no Câmara Notícia. Pois não, Gabriel? Tá certo, então, relembrando, até este domingo as inscrições no dia 29 de agosto. Já abriu o site aqui, bolsadopovo.sp.gov.br. Você também aí de casa pode acessar este site. Camila, quem fará essa seleção dos aprovados aqui da cidade de Campinas, que se interessar por um curso? Ele vai ser aprovado por quem? Em um momento em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, com perdas também por conta da Covid-19. Bom, as mulheres terão alguma prioridade? Seja bem-vinda e boa tarde. Eu não estou conseguindo ouvir o Gabriel, não sei se você está ouvindo. Não, também não estou escutando. Tá. Eu não sei, você está me ouvindo, Gabriel? Estou te ouvindo bem. Perdemos a conexão, André? Se quiser, eu posso repetir a pergunta. Beleza, agora eu te ouço. Por favor, repete a pergunta aqui para Camila, Gabriel. Tá certo, vou repetir a pergunta então. Camila, primeiramente quero agradecer a sua presença aqui no nosso Câmara Notícia. E essa seleção de aprovados, quem é que faz? E em um momento em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, com perdas por conta da Covid-19, as mulheres terão alguma prioridade? Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada. É um prazer, viu, sempre estar com vocês, TV Câmara. Sim, Gabriel, é um programa, como eu disse, que ele não só fornece esse auxílio, essa bolsa, mas ele também propicia a experiência profissional e a qualificação. Isso é de grande importância para que a pessoa possa ampliar, né, o perfil dela como profissional e aí conseguir se encaixar no mercado de trabalho, se recolocar no mercado de trabalho. E sim, as mulheres Arrimo de Família terão sim prioridade nesse programa estadual. Bom, Camila, é importante que a pessoa, aliás, é uma das exigências, não é? É que resida aqui no estado de São Paulo pelo período de 2 anos, é isso? Isso, a pessoa tem que residir no estado de São Paulo por 2 anos. E a questão dos benefícios, né? Ela não pode estar inscrita em outro programa de benefícios do estado de São Paulo e nem no seguro-desemprego. Outra questão importante é que a renda per capita de até meio salário mínimo, né? Exato, exato. E tem que ser maior de 18 anos também? Como que funciona isso? E somente uma pessoa da família pode ser beneficiada no programa. Uma pessoa da família? Exato.
Tá certo. Mais alguma coisa, Camila, que você queira colocar, reforçar aqui pra gente, o pessoal que está assistindo? Nós, o CEPAT, orientamos mais uma vez para quem tiver alguma dificuldade que se dirija até nós. Nós temos os postos aqui para auxiliar a população nessa inscrição. E caso a pessoa não consiga vir até aqui, ela tem o prazo até de 29, que é no domingo, para tentar esse benefício. Então vamos lá, confirmando para a gente finalizar a entrevista, até quando vão as inscrições para o pessoal que ligou a TV agora? Até dia 29, no domingo, mas o CEPAT tem um posto para atendimento presencial até amanhã. Valeu, Camila, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço sempre, André. Valeu, muito obrigado. A gente conversou com a Camila, portanto, aí uma boa oportunidade. Eu volto com você, Gabriel Castro. Sem sombra de dúvidas, programa Bolsa Trabalho, então, que a Prefeitura de Campinas também aderiu. Agradeço ao nosso repórter André Aranha, parabéns pelo trabalho, junto com a nossa equipe, a Camila Garrido Pereira, coordenadora do CEPAT Campinas, por todas essas informações e boa sorte a você que fará a inscrição neste programa. Caso você não se encaixe nesses requisitos que nós falamos e está precisando de emprego ou quer mudar de área, confira agora, viu, as vagas que estão disponíveis no CEPAT Campinas, que nesta quinta-feira oferece 182 oportunidades. Atendente funerário, auxiliar de barman, auxiliar de costura, auxiliar de crédito, auxiliar de faturamento, auxiliar de garçom, auxiliar de manutenção predial, caldeireiro, carpinteiro, cortador de roupas, costureira de máquinas industriais, desenhista projetista de moldes, eletricista, empregada doméstica, encanador industrial, encarregado de açougue, encarregado de obras e instalações, funeleiro de veículos, instalador de alarme, jardineiro, maceiro, mestre de obras, motorista carreteiro, motorista operador de bomba de concreto, operador de máquina de dobrar chapas, operador de máquinas agrícolas, operador de motosserra, operador de telemarketing ativo, pedreiro, professor de informática, promotor de vendas e serralheiro. Mais detalhes das vagas, o candidato encontra no site www.cepat.campinas.sp.gov.br. Meio-dia e 14, vamos fazer o seguinte, um intervalo rapidinho. Câmara Notícias só está começando e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas repercutindo. Coletiva do prefeito Dário Saad, do governador João Dória, a atualização sobre a Covid-19. Tem ainda as notícias do Legislativo com as discussões e votações da 8ª reunião ordinária. 5 horas de reunião ontem. Já a Mirna Abreu traz pra gente aqui um resumo. Tem previsão do tempo? Será que tem chuva chegando? Ah, mas tem alerta da Defesa Civil sobre a baixa umidade relativa do ar. Vamos falar ainda sobre aleitamento materno. Tem muitos assuntos. Não saia daí. Meio-dia e 18, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Como combinado, o Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, mas fazendo aquela atualização diária que nós fazemos sobre os casos da Covid-19. Primeiro no nosso país, depois estado de São Paulo, região metropolitana e depois o nosso foco na cidade de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel. Olá, você aí de casa. E a gente atualiza os dados da Covid-19, porque de acordo com o Ministério da Saúde, até esta
quarta-feira, nós tínhamos no país 20.645.537 casos da doença. São 30.671 novos casos da Covid nas últimas 24 horas. E temos 576.645 óbitos no país. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.229.600 pessoas já tiveram a Covid-19 e são 144.767 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende os 21 municípios da RMC. 369.490 casos confirmados na nossa região. E Campinas, até esta quarta-feira, tinha 134.061 casos da doença. Indaiatuba, 30.793. Sumaré, 30.134. Americana, 26.597. Hortolândia, 25.568. Santa Bárbara do Oeste, 23.081. Paulínia, 15.460, Itatiba, 14.451, Valinhos, 14.284 casos da Covid-19. Agora, os municípios com menos de 10 mil casos aqui na RMC. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E quando a gente fala nos óbitos na região metropolitana de Campinas, olha, de acordo com o último levantamento, 10.778 mortes foram confirmadas devido à Covid-19 em nossa região. E Campinas, ontem, que teve aí a confirmação de mais de 20 óbitos entre o dia 30 de junho até o dia 20 de agosto, nós completamos, então, 4.300 mortes devido à Covid. Sumaré, 958, Americana, 816, Santa Bárbara do Oeste, 797, Indaiatuba, 761, Hortolândia, 711, Valinhos, 380, Itatiba, 315, Paulínia, 293, Nova Odessa, 229, Monte Moro, 210. Agora, Vinhedo também atinge a marca dos 200 óbitos devido à Covid-19. E vamos falar, então, dos municípios com menos de 200 mortes confirmadas devido à doença. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos na cidade de Campinas, infelizmente, nós chegamos a essa triste marca de 4.300 vidas perdidas. Nesta última atualização, mais 20 óbitos foram registrados, 12 homens e 8 mulheres. 15 pessoas tinham comorbidades, 5 eram saudáveis. A gente sempre chama atenção aqui para a faixa etária, para você ter uma noção de como que essa doença atinge as pessoas. Homem de apenas 28 anos, um outro homem de 35, um homem de 39 que não tinha comorbidades, portanto saudável e mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19. Outro homem de 41 que também não tinha comorbidades, uma mulher de 48 anos. Então nós precisamos tomar todos os cuidados em relação a essa doença, principalmente a utilização da máscara, não se aglomerar, manter este distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Mina Abreu, situação de Campinas em relação à taxa de ocupação de leitos da UTI. Mais uma notícia positiva, mais uma queda. Isso, mais uma queda. E de acordo com a Prefeitura, nesta quarta-feira, Campinas tinha 63,55% dos leitos ocupados. Dos 310 disponíveis nas redes pública e particulares, nós tínhamos aí 113 leitos livres, então, dos quais nós tínhamos aí 266 pacientes internados em enfermaria e 197 em leitos de UTI Covid. Faz tempo que Campinas não tinha menos de 200 pacientes internados nos leitos de UTI da cidade. Então, nós ficamos assim, olha, no SUS municipal, temos atualmente 131 leitos de UTI Covid disponíveis, dos quais 73 estavam ocupados. Na rede particular, 134, dos quais 85 ocupados, e no SUS estadual, 45, dos quais 39 estavam ocupados. A gente percebe aí uma tendência. Em relação ao estado de São Paulo, nós temos em todo o estado
37,9% de ocupação em leitos de UTI Covid. São 7.132 pacientes internados em todos os municípios paulistas, dos quais 3.617 estão em UTI Covid. Agora, Mirna Abreu, sempre quando eu faço entrevista aqui com infectologista, com alguém da área da saúde, quem está nos acompanhando pergunta, né? Vai ter a terceira dose? Isso está sendo previsto? Ontem foi dia de coletiva do governador João Dória e ele abordou este assunto da terceira dose. Ontem a gente já adiantou aqui porque essa coletiva foi durante o Câmara Notícia e a gente traz os detalhes agora. O anúncio feito pelo governador diz que tem um público-alvo estimado em 900 mil pessoas que já receberam a segunda dose de qualquer vacina há 6 meses ou mais. O governo do Estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro para pessoas com mais de 60 anos. Desde a semana passada, o Comitê Científico vem discutindo com a área da saúde do governo de São Paulo e também com o Comitê do PEI, Programa Estadual de Imunização, a proteção às pessoas com mais idade, às pessoas com mais de 60 anos. O Estado de São Paulo, que está dando um exemplo de vacinação para todo o Brasil, vai iniciar a terceira dose da vacina para estas pessoas, repito, acima de 60 anos, a partir do dia 6 de setembro. Um público estimado em cerca de 900 mil pessoas. E de acordo com o governo estadual, até esta quarta-feira, haviam 266 amostras positivas da variante Delta em todo o território paulista. A estratégia do governo agora é assegurar que os índices epidemiológicos e de ocupação hospitalar continuem em queda e evitar a propagação de novas variantes, o que a vacinação deve garantir. Nós não temos nenhum tipo de alteração nos indicadores em consequência do aparecimento desta variante, até o presente momento. O que se sabe é que, pela experiência de outros países, que o enfrentamento dessa variante se dá de uma forma mais positiva quando as pessoas já estão com o sistema de vacinação completo, com 2 doses. Então, o Comitê Científico entende que, nesse momento, é fundamental, primeiro, antecipar a segunda dose das vacinas, diminuir o período, o espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose. Para isso, então, foi encaminhado ao Ministério da Saúde já essa solicitação de antecipação desses prazos para a segunda dose. E também a questão da imunização, uma dose de reforço à população, às faixas etárias consideradas os idosos. Lembro que isso está sendo feito no mundo inteiro com todas as vacinas. Independente da vacina que foi utilizada para vacinar os idosos, está sendo recomendado uma terceira dose para a população com maior risco. E ontem à tarde, em coletiva, o prefeito Dário Saad disse que a cidade está se preparando para esta terceira fase da vacinação. Basta receber os imunizantes. A cidade de Campinas já estava esperando e agora a Secretaria de Saúde já está definindo os critérios de como será a vacinação, qual será o calendário de vacinação. E sempre eu digo, depende, claro, da chegada das doses na cidade. E falando em coletiva, olha, nós vamos falar agora das vacinações, né? Como está acontecendo. A gente já falou ontem da questão do RG. Site aberto, vacina.campinas.sp.gov.br, onde você faz o agendamento e continua, né, Mirna Abreu? 12 a 17 anos, grupo prioritário. Isso. Esse grupo começou na segunda-feira a fazer, então, o agendamento. Hoje é o primeiro dia em Campinas
que esse grupo passe, então, a ser imunizado na cidade. Lembrando que eles estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para esta faixa etária. E nós temos em Campinas alguns centros de saúde específicos para a vacinação de pessoas que têm idade entre 12 e 17 anos. Olha, são os centros de saúde Campos Elíseos, que fica lá no Tancredão, São José, Jardim Fernanda, São Marcos, Vista Alegre, Parque Itajaí. Temos ainda lá o Centro de Saúde do Balão do Laranja, que é o Pedro de Aquino. Temos o Costa e Silva, Jardim Conceição, Paranapanema, Souzas, Taquaral, Vila IP e o da Vila Padre Anchieta. A população em geral pode se inscrever em qualquer um dos 64 centros de saúde, mas especificamente esse público tem esses centros de saúde que eu acabei de dizer. Desde a última terça-feira, os adolescentes que não têm CPF também podem fazer a inscrição apenas com o RG, e qualquer dificuldade de locomoção, lembrando que nesse momento nós temos os adolescentes que têm entre 12 e 17 anos, que têm algum tipo de comorbidade. Então, tem aqueles que talvez tenham um problema em relação a ir até esse centro de saúde. Então, Disque no 160, que é o Disque Saúde, ou no centro de saúde mais próximo da sua casa, em que esse adolescente já é acompanhado, para saber, então, como proceder à questão do transporte para levar esses adolescentes com comorbidades que talvez tenham algum problema de locomoção para o centro de saúde desses locais que eu acabei de falar. Lembrando que todas as pessoas acima de 18 anos, com ou sem comorbidades, moradores de Campinas, podem se vacinar. A gente está falando deste grupo prioritário de 12 a 17 anos, mas você que tem 18, 19, 20, 21 e ainda não se vacinou, agende aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Gestantes, puérperas com 18 anos ou mais, mora em Campinas, também agende aqui. E tem um outro grupo de alunos, docentes e funcionários da Unicamp, campus aqui de Campinas, a partir de 18 anos, também podem realizar o agendamento para a vacinação. Lembrando, Gabriel, também as pessoas que por algum motivo perderam o agendamento da segunda dose podem reagendar aí essa segunda dose, e é importantíssimo fechar aí o ciclo vacinal para que a gente tenha uma proteção mais garantida. Nós temos aqui na cidade 1.222.290 doses aplicadas, sendo 382.796 relacionadas à segunda dose, ou seja, que completaram esse calendário vacinal, e 29.034 pessoas tomaram a vacina de dose única. Agora, Mirna Abreu, a gente falou sobre a coletiva do prefeito Dário Saad. No início do nosso Câmara Notícia, nós falamos aqui sobre emprego, sobre o Bolsa Trabalho, falamos também sobre as vagas do CEPAT Campinas, e tem mais projeto relacionado à contratação de pessoas para a cidade. Isso mesmo, um projeto que foi assinado ontem e encaminhado para a Câmara de Campinas. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de outros já relacionados que foram votados aqui no Legislativo. Mas ontem o prefeito assinou o projeto para a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, que faz parte do Programa de Ativação Econômica e Social e prevê 4 bilhões de reais em investimentos e a criação de cerca de 20 mil empregos. O objetivo da Prefeitura com a criação desse fundo é fortalecer os mecanismos de financiamento para investimentos em ações voltadas ao desenvolvimento social aqui na cidade. Então, a gente vai ver agora, porque, olha, esse fundo ele vai ser proveniente da venda de 18 terrenos do município e de um leilão de sucatas e materiais que não são mais utilizados pelo poder público. Esses 4 milhões que nós temos é a fase inicial do fundo. Já são terrenos que têm autorização da Câmara, documentados e que já podem imediatamente ser colocados à venda.
Outro anúncio foi relacionado ao Refis da CETEC, que é o programa de refinanciamento para quem estiver em dívida com a autarquia, principalmente em relação à taxa que deve ser paga para uso e ocupação do solo em Campinas. Com o programa de regularização fiscal, será possível ficar em dia com a CETEC sem pagar juros e multas. Ele contempla todas as categorias de empresários ou de permissionários que estão dentro do rol de atuação da CETEC, então desde os ambulantes, os quiosques, bares e restaurantes que utilizam mesa e cadeira, os serviços de publicidade, enfim. A CETEC é uma autarquia que regula o uso, a democratização, a fiscalização e a cobrança do solo público. Então todos os permissionários, todos aqueles que estão cadastrados para desenvolver atividades econômicas sobre o solo público e que pagam a CETEC, estão contemplados dentro desse programa de refinanciamento. O Refis que traz o maior desconto possível que a lei permite, que é durante a pandemia você zerar juro e multa. 100%, tirando 100% de juro e multa. Isso é o limite da lei. O vereador Salvetti colocou bem. Muita gente pergunta, prefeito, por que não perdoa? Vereador, por que não perdoa? Porque há o perdão de dívida. E o vereador Arnaldo Salvetti, que esteve no anúncio, salientou a importância das medidas para o crescimento econômico da cidade. É uma iniciativa que tem as questões burocráticas, tem a questão de responsabilidade fiscal. A gente gostaria aqui de dar uma anistia para todo mundo, mas a lei não permite, né? Por isso que nós discutimos longamente, um debate longo, né? Mas eu acredito muito que é um pontapé inicial para tentar a gente voltar à economia de Campinas. E a gente lembra que a Câmara de Campinas tem uma comissão especial de estudos, justamente que analisa a questão do uso do solo público na cidade e é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E uma das demandas discutidas nessa comissão foi justamente, Gabriel, essa questão do perdão da dívida. No caso, o prefeito deixou claro que não vai ser o perdão, vai ser só não pagamento de juros e multas, principalmente para os micro e pequenas empresas que foram amplamente impactados aí com a pandemia. E já que a gente está falando de micro, de pequenas empresas, de essa retomada da economia, eu quero saber sobre a indústria e também sobre esta forma de trabalho, se vai ser utilizado o sistema híbrido. Todo mundo bem otimista. A gente vê esses programas, né, de incentivo público, mas olha só, uma pesquisa de sondagem industrial em agosto da região de Campinas mostrou o crescimento no número de empresas que registraram aumentos nos seus indicadores de volume de produção, nível de emprego, vendas e lucratividade quando comparados ao mês anterior. Com a retomada das atividades presenciais, o CIESP Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, realizou também sobre a questão de adotar o sistema híbrido de trabalho. Acompanhe. O sistema de trabalho home office, amplamente utilizado durante a pandemia, ele está sendo aperfeiçoado para o sistema híbrido. As pessoas vão trabalhar um tempo em casa e um tempo nas empresas. Nas indústrias, esse trabalho vai ser o principal foco juntamente com o presencial, porque as empresas precisam de seus colaboradores perto uns dos outros. Os departamentos trabalham mais atuante, mais efetivamente, quando tem a presença das pessoas juntos. A nossa pesquisa também demonstrou que há um crescimento forte da área de produção, de vendas e faturamento, corroborando que a indústria está num crescimento bastante firme nesse período aí de final de pandemia. Agora, Mirna Abreu, mudando um pouquinho de assunto, a Secretaria de Transportes vai cancelar mais de 124 mil multas. O que aconteceu? Olha, inclusive, esse tema também foi discutido aqui na Comissão de Estudos do Desenvolvimento do Campo Grande, porque justamente impacta nos motoristas que circulam por aquela região. Por quê? Olha só.
124.071 multas aplicadas por excesso de velocidade na Avenida João Boy do Lope entre maio e dezembro de 2020 estão canceladas. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje e contempla os motoristas penalizados por transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 50 e 60 km por hora. São 9.527 multas que foram pagas e serão ressarcidas e outras 114.544 que não foram pagas e devem ser desconsideradas. A Prefeitura autorizou a Secretaria de Transportes a realizar esse cancelamento amparada em argumentos técnicos e jurídicos. As mudanças que estão sendo implantadas lá na Avenida João Boy do Lope em relação ao BRT, ela também tem essa questão. Olha, limite de velocidade reduzidos ocorreu num período muito curto para que os motoristas pudessem se adaptar, ocasionando divulgação insuficiente das mudanças para o conhecimento da comunidade que transita ali. As alterações ocorreram por medida do BRT e a gente teve, por exemplo, Gabriel, naquele período, velocidade máxima 60 km baixou para 40. Só que naquele período, muitos continuavam a transitar respeitando a máxima de 60. Então, por conta dessa insuficiência das informações e bastante problema relacionado a isso, agora a Prefeitura volta atrás. Uma boa notícia para quem tem multas nesse período, entre maio e dezembro de 2020, ali na Avenida João Boy do Lope, que começa lá em cima na Vila Teixeira e vai até o final ali do Campo Grande, no distrito, que sempre está sendo ampliado, e essa é uma importante via que leva as pessoas até lá. De grande movimentação, né, aqui para a cidade de Campinas. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, porque ontem você aí de casa, se você acompanhou, percebeu 5 horas de reunião ordinária, muitas discussões e votações, e a gente já começa falando sobre um projeto que é o Programa de Ativação Econômica. Olha, foi muito debate desses projetos do Executivo que tem a ver com o Programa de Ativação Econômica e Social. Olha, a primeira reunião foi justamente para aprovar o que cria o Programa Recomeça, que atende aí micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais que serão beneficiados. O vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo da Câmara, falou da iniciativa. O Recomeça é mais uma ação de um pacote de 3 projetos de natureza econômica que a Prefeitura coloca para auxiliar as empresas pequenas, médias e os microempreendedores individuais a facilitar o acesso ao crédito. O programa Recomeço vai criar um fundo de aval, onde a Prefeitura vai aportar um recurso para dar garantia para que esses pequenos microempreendedores possam acessar, através de uma sociedade garantidora de crédito, as linhas de financiamento existentes no mercado. Os empréstimos variam entre 5 a 80 mil reais e terão juros baixos. A expectativa é que, com o Recomeça, sejam disponibilizados até 130 milhões de reais em recursos para os pequenos empreendedores retomarem os seus negócios. Isso é uma medida importante porque, nesse momento de pandemia, a maioria das pequenas e microempresas, elas perderam a renda total. Fecharam suas portas, foram bares, comércios, cabeleireiros e outros tipos de serviços que tiveram seu faturamento zerado, né? E acabaram acumulando dívidas. Então, agora isso é permitido. Primeiro, para que eles possam utilizar esse financiamento para o capital de giro, poder pagar suas dívidas, recomprar matéria-prima, retomar suas atividades. Ou até para fazer algum investimento, de repente comprar um veículo, um equipamento, incrementar a sua atividade, o seu negócio. Outra proposta aprovada no mérito é a que cria o Fundo de Apoio à Atividade Econômica no município de Campinas.
Entre os projetos discutidos e votados na 8ª reunião ordinária, realizada na última quarta-feira, a pauta teve o de número 192, de autoria do prefeito de Campinas, Dário Saad. O texto cria o Fundo de Apoio à Atividade do município de Campinas. Um projeto muito importante que veio do Poder Executivo, que foi aprovado em nossa comissão na semana passada, a Comissão de Administração Pública. O relator desse projeto foi o Rossini e nós aprovamos este projeto que visa incentivar as empresas, os microempreendedores individuais, né, incentivar na economia, ajudá-los nessa fase que passou de momentos difíceis na economia no Brasil. O texto foi aprovado após amplas discussões entre os parlamentares. O projeto, que complementa outros com foco na retomada da economia de Campinas, vai destinar recursos que serão disponibilizados para programas municipais voltados a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com alvará e registro de funcionamento ativo no município. Agora, Mina Abreu, outro projeto que foi bastante discutido foi aquele de regularização fiscal, o Refis 2021. Isso mesmo. A proposta oferece condições especiais para o pagamento de dívida dos contribuintes com parcelamento ou desconto para quitação à vista. O vice-líder de governo na Câmara falou do momento em que o projeto vem para resolver questões financeiras do contribuinte. Ele vem num momento que a população está muito fragilizada, não só no aspecto emocional, mas também financeiramente. Muitas pessoas deixaram de pagar suas contas, seus tributos, né, taxas, muitas vezes algumas multas que foram aplicadas, e isso penaliza muito o cidadão comum, porque ele quer pagar os seus tributos, ele quer ter o seu nome, né, de alguma forma não vinculado, não exposto, né, por ser devedor, tá na dívida ativa do município. E esse projeto, né, a gente tem que parabenizar o prefeito e também enaltecer o trabalho da Câmara, porque foi sensível a esse projeto, voltou à legalidade e hoje está votando mérito. Eu acho que é de extrema importância, isso vai trazer aí um alento para a população de Campinas. Olha só, no caso das dívidas tributárias, os abatimentos chegarão a 80% do valor dos juros e multas para débitos constituídos em até 31 de dezembro de 2019 e 100% para as dívidas a partir de janeiro de 2020. Já os parcelamentos podem ser feitos de 60 a 96 vezes, dependendo do valor da dívida. E o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Juscelino da Barbarense, ressalta a importância do projeto. O Refis é um programa importante para as pessoas que estão devendo e nesse momento de pandemia, sem dúvida nenhuma, quase pós-pandemia, né, podemos dizer assim, né? Esperamos que esteja no final da pandemia. Mas de qualquer forma, vem trazer de volta, como eu sou da Finanças e Orçamento, então vai aumentar o orçamento da prefeitura, porque para passar esse momento difícil, porque não é fácil, tem a demanda é grande e os recursos são poucos, então vem numa hora muito boa, porque com certeza vai ajudar todos aqueles que estão apertados. Mina Abreu, e foi aprovado também uma proposta do vereador Gustavo Peta, junto com outros parlamentares, né? A proposta denomina o Centro de Saúde Vila IP como Maria Aide de Jesus Lima, uma médica que atuou muito aqui na saúde de Campinas. Entenda. O projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Peta e de outros parlamentares da casa foi o primeiro item da pauta da última reunião ordinária da Câmara de Campinas. Ele denomina Centro de Saúde Vila IP Maria Aide de Jesus Lima, uma unidade de saúde do município de Campinas. O texto é uma homenagem a uma médica sanitarista e pediatra que viveu e trabalhou na cidade até seu falecimento, em abril deste ano. O texto foi aprovado pelo plenário. Olha, uma das atribuições da casa, né, é nomear ruas, equipamentos públicos, e eu até faço isso poucas vezes, porque eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma homenagem, ela tem que ser muito bem justificada.
E essa homenagem especial é uma médica, a doutora Aide, que se dedicou toda a sua vida ao SUS, chegou a ser presidente do Conselho Municipal de Saúde e trabalhou muito tempo nesse centro de saúde da Vila IP. Ela foi uma das médicas que ficaram ali mais de 10 anos, formando equipes, se dedicando àquela comunidade. Segundo o vereador, a solicitação para fazer essa homenagem veio da própria comunidade. Essa reivindicação dessa nomeação veio dos trabalhadores da saúde, dos moradores da região. E a gente teve, então, a oportunidade de apresentar o projeto junto com outros vereadores que me acompanharam. A Secretaria de Saúde aprovou e deu um aval, né, a essa ideia. São pessoas que fazem história, né, e muitas vezes nem são reconhecidas por isso, mas um reconhecimento da sua convicção política, ideológica é muito maior do que um reconhecimento público. Mas o Estado pode fazer esse reconhecimento e por isso dessa homenagem. Além de Peta, também assinaram o projeto os vereadores Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, Cecílio Santos, Eduardo Magoga, Guida Calisto, Luiz Rossini, Mariana Conte, Marrom Cunha, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Rubens Gás. Agora a gente vai falar, Gabriel, porque além dos projetos, nós tivemos também aprovações de moções. E uma delas é de autoria da vereadora Paola Miguel, que pede ao Senado a não aprovação da medida provisória que renova o programa de redução salarial e a suspensão dos contratos de trabalhos e faz ainda alteração na lei trabalhista. Vamos ver agora a justificativa da parlamentar. Essa moção a gente pede para que não seja aprovado o PL 1045, justamente por entender que ele vai tirar os direitos, em especial dos mais jovens, porque ele possibilita para as empresas que elas possam trocar até 25% do quadro de funcionários por uma modalidade onde esse funcionário vai receber, no máximo, meio salário mínimo, que hoje representaria R$ 550. Além disso, ele perde o direito a férias, ele perde o FGTS, ele perde todos os direitos que são assegurados pela CLT. E quando a gente pensa na juventude, isso precariza demais os serviços. Basicamente, seria menos do que foi a primeira parcela do auxílio emergencial. A vereadora ressalta que é preciso um olhar especial para o trabalhador, principalmente neste momento de pandemia que tantos foram atingidos. Quem tinha carteira assinada teve a possibilidade, muitas vezes, de continuar trabalhando. Quem estava na informalidade encontrou muito mais dificuldade de encontrar emprego, de se manter em serviço e começou a depender de auxílios do governo. E isso traz uma dificuldade para as pessoas, justamente por não conseguirem ter a possibilidade de comer, vestir, morar. E a gente sabe que o auxílio emergencial, ele não cobria todos esses gastos, principalmente quando a gente tem uma subida do gás de cozinha, dos alimentos básicos, do combustível. Então, todos esses custos, né, para uma família que não tem uma carteira assinada, que depende de auxílio, basicamente colocou ela de novo na fome. E ontem ainda, durante a 8ª reunião ordinária, foi criada uma comissão especial de estudos e essa tem a ver com o transporte da cidade? Ontem ficou definido, então, como será essa comissão. É a Comissão Especial de Estudos que vai discutir propostas para melhorar os serviços dos aplicativos de transporte na cidade. E o presidente da nova comissão, o vereador Nelson Osseri, falou com a nossa equipe. Nelson Osseri será o presidente da Comissão Especial de Estudos criada para discutir melhorias para o serviço de aplicativo de transporte em Campinas. Desde o início do primeiro mandato, 2017, venho trabalhando junto com alguns vereadores em defesa dos motoristas de transporte por aplicativo. E a gente sabe a importância desse serviço, que hoje sofre não só na mão das empresas, como também com a legislação municipal.
Então, essa comissão ela vai poder estudar inúmeros projetos. Entre os projetos que a comissão deve discutir estão a possibilidade da troca da placa de identificação externa por uma interna, as garantias de direito à ampla defesa por parte dos motoristas, a punição a empresas que não cadastrem os motoristas na INDEC e a criação de um bolsão de estacionamento para os serviços de aplicativo na região da rodoviária. Então, é uma comissão que vem em boa hora e vai permitir um debate saudável para melhorar a vida dos motoristas de transporte por aplicativo, como também dos passageiros. Também fazem parte da nova comissão os vereadores Otto Alejandro, Paulo Haddad, Paulo Gaspar e Igor Diego, escolhidos por meio de sorteio na 8ª reunião ordinária da Câmara. A CE tem 180 dias para concluir os trabalhos. Então, essa comissão ela vem, de fato, para apoiar projetos relevantes para a categoria dos motoristas de transporte por aplicativo. Agora, além de todas as discussões e votações que nós tivemos nesta 8ª reunião ordinária, nós tivemos a reunião da Comissão de Educação e Esporte, abordando também o momento que estamos vivendo, né? Isso, foi a retomada da educação. Nesse contexto de pandemia, tivemos a presença do secretário municipal de Educação. Acompanhe. A 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida por Gustavo Peta, teve como tema os desafios deixados pela pandemia na educação. Para falar sobre o assunto, o vereador recebeu no plenário o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge. A pandemia causou uma sistemática de funcionamento para as escolas que levou a um impacto negativo no processo de aprendizagem por parte das crianças, né? Então, não há argumentos, não se vê polêmica nesse assunto. Há uma certa concordância de que a ausência da presença física nas escolas acabou criando prejuízos à formação das nossas crianças. Também esteve presente na reunião a coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Solange Pozuto. Ela falou sobre os desafios da educação presencial, que vão muito além dos cuidados sanitários. A gente precisa, como já disse o secretário, fazer uma revisão, alterações e adaptações ao projeto pedagógico. Precisamos fazer estudos e ações orientadas para o fortalecimento dos ciclos de formação humana, que é uma concepção que é estruturante da Rede Municipal de Campinas. Um projeto de acompanhamento e reforço para sanar os déficits de aprendizagem, com professores e professoras da própria rede municipal. Precisamos garantir plataformas, internet e equipamentos para os estudantes, para as estudantes, professores e professoras. Olha, nós estamos vivendo esse contexto da pandemia, a educação é diretamente atingida, né? Nós tivemos aí um período extenso de aulas interrompidas, aulas presenciais interrompidas, né? As aulas aconteceram de forma remota. É evidente que isso traz um prejuízo muito grande, já identificado, né, para várias gerações, né, que vivem esse momento no ambiente escolar. Então é preciso discutir tanto o ensino híbrido, a segurança, a saúde dos trabalhadores, dos alunos, porque a pandemia não acabou. Então esses protocolos, como estão sendo respeitados, né? Então isso tudo está sendo acompanhado, o secretário falou bastante sobre isso, a gente também questionou bastante esses aspectos, como também uma ação que deve ser feita de maneira muito contundente para mitigar, para atenuar os prejuízos causados para a educação na rede municipal. E com a presença dos vereadores Paulo Búfalo e Guida Calisto, que fazem parte da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, o vereador Gustavo Peta colocou também em discussão e votação 5 projetos de lei que tramitam na Câmara com foco na educação e no lazer do município. Eram projetos com pareceres favoráveis dos parlamentares da Casa e que você acompanha aí todo o detalhe no site www.campinas.sp.leg.br. E a gente reforça aqui que você acompanha
a 8ª reunião ordinária na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas e esta reunião também da Comissão de Educação e Esporte no YouTube da TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, fazendo aí este panorama desde a Covid-19 até a coletiva de governador, coletiva do prefeito, as notícias do Legislativo, já que a reunião ordinária ontem mais de 5 horas, com muitas discussões e votações importantes. Volta amanhã trazendo mais informações para a gente, tanto da metrópole de Campinas quanto aqui da Câmara. Volto amanhã, combinado. E para você, uma boa tarde. Olha só, o Departamento de Defesa Civil do município emitiu o boletim informando que o estado de alerta devido à umidade relativa do ar está abaixo dos 20%. Ontem chegou a 11,8%. Então, o nosso repórter André Aranha vai mostrar para a gente que nessa época do ano é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Olha o Zé Luiz aí, fazendo uma boa caminhada ao ar livre e tomando cuidados para não prejudicar a própria saúde. Como a gente já é aposentado, a gente tenta sair mais cedo de casa para caminhar. E banhos, né, ou a água e evitar, eu coloco também aquele umidificador em casa. E ele está certo, é que com a baixa umidade do ar, Campinas está em estado de alerta. O índice chegou a 19,9%. A Organização Mundial da Saúde recomenda um nível mínimo de 60% de umidade relativa no ar para o conforto e saúde do ser humano. Bom, e nesse período, olha só, é importante que beba muita, mas muita água mesmo. Além disso, evitar atividades físicas ao ar livre das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Também usar muito soro fisiológico nas narinas e nos olhos. E não é só isso. O médico orienta também o uso de umidificador para amenizar os efeitos do tempo seco. Tanto equipamentos, né, elétricos que conseguem emanar ar úmido, né, através da vaporização, e além daquelas medidas antigas tradicionais, como utilizar a toalha molhada e bacias com água nos cômodos, são úteis, mas nunca esquecendo que a hidratação oral é sempre muito mais eficiente porque mantém as nossas secreções fluidificadas, né? Todo mundo percebe que a garganta fica mais seca. Com a umidade do ar bem abaixo do normal, a tendência é uma desidratação das mucosas, com ressecamento das mesmas, fazendo com que elas percam a função protetora que é natural, né, da inalação do ar, né, que vem com poluição, com poeiras, e ela perde essa proteção natural, e fazendo com que essas partículas atinjam as vias aéreas inferiores e causem patologias. Ainda de acordo com o Dr. René, é preciso tomar cuidado também para evitar sangramentos no nariz. O sangramento é uma consequência desse ressecamento que nós comentamos agora. As medidas de prevenção para isso é que a gente consiga manter artificialmente a umidificação dessas narinas, seja com a lavagem, não a própria água de torneira, de pia, uma pequena inalada pelas narinas dessa pequena quantidade, né, de líquido para manter isso úmido e limpo, ou utilização de medicação comercializada mesmo, já pronta para isso. Então, pessoal, bora fazer atividade física sim, respeitando o distanciamento, usando máscara e tomando água, hidratando bem. A hidratação ela não pode faltar nesses dias quentes, principalmente. Você está sempre com a garrafinha? Sempre com a garrafinha, ou chá ou água. Você viu aí na reportagem, né? Tempo muito seco, calorão em pleno inverno. Ontem essa umidade relativa do ar chegou a 11,8%, o que é preocupante, por isso a importância desta hidratação. Mas de acordo com os meteorologistas, amanhã, sexta-feira, se o sol conseguir aparecer, é entre muitas nuvens. Então, tempo nublado
E tem previsão de chuva para esta sexta-feira para aliviar nesta secura. Então vamos torcer para, se confirmar esta situação, essa chuva vai ser bem-vinda. Então leve o seu guarda-chuva amanhã. Vai sair de casa para trabalhar, para fazer alguma atividade. Amanhã, sexta-feira, é dia de sair com o guarda-chuva. Aqui na minha tela as temperaturas, olha só, por conta deste aumento da nebulosidade e da chuva, a gente tem uma alteração também na temperatura, porque hoje é acima dos 30 graus, então neste momento aqui na cidade de Campinas, 31 graus, e olha só amanhã, mínima de 17, ainda alta, né, para o inverno, mas olha só a máxima, não passa dos 26 graus aqui para a cidade de Campinas. O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil. O aleitamento materno protege a criança de inúmeras doenças e é sobre este assunto que você acompanha no Saúde Agora. Olá, está no ar mais um Saúde Agora. Desde já eu te agradeço pela companhia e audiência. Hoje, o nosso quadro é voltado para as mamães, principalmente aquelas que estão na fase da amamentação. A gente vai saber aqui com a pediatra Tânia Quintela a importância desse gesto. Tânia, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui, que é rapidinho, me fala qual que é a importância da amamentação para a mãe e para o bebê. Nossa, é uma lista, bom, primeiro bom dia, né, agradeço a oportunidade. É uma lista muito grande, né, de benefícios para o bebê e também para a mamãe. Do bebê, a gente sabe que o leite materno protege, dá a melhor nutrição possível, ele tem todos os componentes necessários ao crescimento adequado da criança, ao crescimento, assim, 100%, ele responde 100% às necessidades. Ele protege contra infecções virais e bacterianas e ele protege através de duas maneiras muito importantes, que são, primeiro, imunoglobulinas que passam pelo leite materno das doenças que a mãe teve. Então, por exemplo, nos primeiros 6 meses de vida, não é? Se a gente encontrar anticorpo contra a catapora no leite do bebê e ele não teve catapora, são anticorpos maternos que passaram. Né? É assim, muito interessante. A mãe pega ali uma gripe e você vai ter anticorpos contra influenza no leite materno, né? Vai encontrar no sangue do bebê. Então, protege contra infecções e também tem, além das imunoglobulinas, tem substâncias, né, de defesa, como lactoferrina e outras enzimas. E o leite materno protege, então, contra infecções gastrointestinais de uma forma muito incrível. Né? As crianças que amamentadas têm 40 vezes menos diarreias graves do que aquelas que não foram amamentadas. É um negócio assim que, até certo tempo atrás, influía diretamente na mortalidade infantil. Ainda influencia bastante. E a gente tem o leite materno, ele protege contra as alergias, né? As rinites, a dermatites, as colites e a asma, né? O leite materno é um grande protetor, né, das doenças em relação às doenças alérgicas, ao surgimento de alergias. E o leite materno também tem um fator de crescimento específico, né? Uma lipoproteína para crescimento do cérebro. Então, de forma que as crianças amamentadas aos 7 anos de idade, elas têm taxas de crescimento cognitivo e intelectual maiores do que as que não foram amamentadas. Isso é muito importante, né? E o emocional também, o bebê amamentado é um bebê mais tranquilo, ele tem um vínculo, não é muito forte com a mãe. Não que a mãe que não conseguiu amamentar não possa fazer o vínculo, claro que pode, claro que faz, né? Mas assim, tem essa parte, né? É por isso que uma das campanhas, né, permanentes aí do Ministério da Saúde, do Departamento de Aleitamento Materno, é que amamentar é um ato de amor.
quando a gente fala em amamentar, a gente acha que é uma coisa natural, né, do organismo ali desse momento. Só que não é tão simples assim às vezes, né, Tânia? Não, não é. E é uma coisa complexa porque o bebê precisa sugar e essa sucção do bebê, ela tem que ser quanto mais perfeita e com mais força, mais hormônios que vão fabricar o leite ela vai produzir. Então, os hormônios que interferem na amamentação é basicamente a prolactina que é fabricada na hipófise. Então, e como que ela é fabricada? Quando estimula o mamilo, né? Até uma massagem no mamilo já fabrica um pouquinho de prolactina. Se o bebê sugar 3 vezes, 4 sugadinhos, 3, vai fabricar 3 unidades, 4 de prolactina. É bem assim, sabe? Pão, queijo, queijo. Sugou bastante, fabrica bastante prolactina. Sugou errado, fabrica pouco. E aí é que entra o problema, né? Como você perguntou, nem sempre é fácil e tem aqueles bebês que não conseguem pegar o peito ou eles pegam errado e aí suga errado. Suga com o lábio ao invés de sugar com a língua. Quando suga com o lábio, ele praticamente mastiga o mamilo. E aí a mãe vai ter muita dor e vai liberar adrenalina no sangue da mãe e vai inibir a descida do leite, né? Na primeira porção da mamada. Então, é muito complicado quando o bebê não consegue sugar direito, né? E geralmente se culpa o peito da mãe. Não é, gente? Já vi mãe com o mamilo invertido amamentar uma boa, né? Vai, chega uma hora, o mamilo sai, né? Desinverte, não é? Com o bebê que está sugando bonitinho. O bebê deve sugar em volta, né? Do mamilo e não no mamilo. E a amamentação também está relacionada, você falou aí, em diversos benefícios para a saúde, mas quando a gente fala de amamentação, também tem que falar do sono. Uma coisa está ligada à outra? Completamente, né? Completamente. O leite materno é tão perfeito que ele tem o hormônio do sono importantíssimo, que é a melatonina. Então, nos primeiros 3 meses de vida, a melatonina vem do leite materno, né? Depois ela começa a ser fabricada na glândula pineal, no centro do cérebro. Então, e isso é muito importante porque a melatonina é que vai estabelecer um ritmo do funcionamento do organismo do bebê, do nosso também, né? Então, e a gente sabe que o sono da saúde, o sono que faz o crescimento é o sono noturno, né? Então, a melatonina ela vai estabelecer esse ritmo dia e noite para o nosso organismo. Então, cada órgão vai ter o seu período de funcionamento mais ativo, né? E vai ter o seu período de repouso relativo, né? Até o coração, gente. Assim, olha, de dia bate a 80, 90 batimentos por minuto. À noite bate a 50, né? 50, 60, mostrando que ele dá uma diminuída. O rim também filtra o sangue e faz o xixi. E não faz quase de noite, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que eu sempre tenho até um ditado que a gente fala assim, olha, Deus fez o dia para comer e a noite é para dormir. No meu caso do bebê, para descansar e crescer, principalmente, porque só cresce no sono noturno, porque não tem secreção. A secreção de hormônio de crescimento durante o sono do dia é mínima, né? Então, precisa dormir à noite. Então, qual que é o seu recado para as mamães aí que estão amamentando? Prestar atenção nesses detalhes também e tudo relatar para a pediatra? Exatamente. O meu recado é principalmente quanto à nova demanda, que tem sido, a gente tem feito uma campanha pela livre demanda, né? E o meu recado é que livre demanda é durante o dia, sabe? À noite, precisa ensinar o bebê a dormir, para que ele tenha um crescimento adequado e para que ele tenha um emocional tranquilo, gente. Os bebês que acordam à noite são estressados durante o dia.
não é? Tem até uma síndrome da hiperatividade e impulsividade descrita pelo Jacques Monplaisir, que é um estudioso do sono nas crianças da Universidade de Montreal. Obrigada por participar aqui com a gente e falar desse tema que é tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Então fica aqui o convite para um próximo programa aí, porque dúvidas sobre crianças sempre tem, né? A gente está à disposição. Já está convidada e você de casa também está convidado para o próximo quadro. A gente se vê na semana que vem, falando aí de mais um tema relacionado à nossa saúde. Se cuida, até lá. Tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.